Bom, pessoal, agora vamos fazer o cinnamon rolls. Tá? Então, vamos pegar a massa, é a mesma massa do pão Petrópolis, vocês estão lembrados que eu falei, é uma massa de brioche, pão Petrópolis, cinnamon e outros pães que eu ainda vou mostrar. Vou pegar essa massa aqui e vou dividi-la ao meio. Eu tenho uma proporção que diz o seguinte: 450 gramas de massa, eu faço 10, 9, 10, né? 9 são maiorzinhos, 9 cinnamon rolls, tá? Vamos limpar bem a maceira aqui, tirar bem a massa da maceira. Tirei tudo aqui da maceira, desligar a maceira. Aí vamos ver quanto que tem aqui. Vamos dividir ao meio. Vai fazer cinnamon rolls e rolo de Ramon, 438. Então dá 220. Tá ok. Ok, perfeito. Agora eu vou bolear. E agora eu vou deixar descansar um pouco para eu abrir a massa. Mais uns 10 minutinhos, ok? Bom, eu untei as formas, coloquei um pouquinho de óleo, bem pouquinho, e farinha, porque eu vou abrir os dois na farinha, tá? De trigo. E eu vou colocar separado porque eles podem ter tamanhos diferentes, então tem que assar separadamente. E eu não posso, pessoal, colocar, por exemplo, um brioche junto com eles, porque são tempos de cocção diferentes, os tamanhos são diferentes. Tá? E eu não posso fazer, por exemplo, um brioche de 50 gramas botar junto com um de 30. Não vai dar certo. O de 50 não vai cozinhar por dentro direito, ou o de 30 vai passar do assamento dele. Ok? Então vamos deixar descansar aqui um pouquinho as duas bolas para a gente diminuir a elasticidade dela e melhorar a extensibilidade, alongar sem romper. Tá? Uns 15 minutinhos e voltamos já. A massa ainda está geladinha, então ela não vai crescer muito. Bom, pessoal, as nossas duas bolinhas já descansaram. Vê que ela não fermentou muito para a gente poder abrir aqui na mesa. Vocês têm a opção de abrir na farinha ou no óleo. Eu vou abrir aqui na farinha, tá? Enfarinhar a mesa para ela não grudar e vamos abrir cinnamon rolls, tá? Vou passar um pouquinho na farinha. Eu tirei ela assim, então a parte lisa eu boto para baixo, tá? Por quê? Essa parte aqui eu vou enrolar e aqui vai estar lisinho para aprisionar os gases, tá? O rolo se segura assim, pessoal, não é fazer assim não, tá? Se você se sentir mais à vontade fazendo do outro jeito, amém, então faz. Aqui, eu fiz isso para... Não vamos abrir aqui muito, porque eu quero essa massa mais longa para dar um cinnamon ou um enroladinho de canela mais bonito. Eu tenho que tentar ao máximo fazer um retângulo, tá? Mais grande assim. Quanto mais fino eu fizer, pessoal, mais voltinhas eu vou dar, porque isso aqui é um enroladinho, tá? Vocês veem que ela perdeu a elasticidade, está com muito pouca elasticidade. Sempre a parte lisa para baixo, a parte de cima para baixo, tá? Aqui eu vou fazer um cinnamon bem caprichado, tá? Tá grudando um pouquinho, então não pode ser muito fina a massa, tá, pessoal?
tá? Eu vou, o carro do ferro velho aí, de repente vocês estão escutando, tá passando, tá? Então, pessoal, eu tiro o excesso de farinha e agora vamos fazer o nosso cinnamon rolls. O creme de confeiteiro é o mesmo do sonho, é o mesmo da trança, do pão doce. Nós vamos espalhar aqui, ó, nesse sentido. Porque se eu fizer assim, eu vou encurtar a massa. Não passe até o fim, que aqui nós vamos fechar a massa. Então, uma camada não muito fina. Aqui, ó, tá? Esse creme está cheirando muito bem, pessoal. Nossa Senhora. Que delícia. Aqui, ó, tá? Passei o creme. Vê a consistência dele. Fecho para não criar película, ok? Agora, eu venho com a minha canela. Não coloque demais, que senão você vai matar o cinnamon. Cinnamon, em inglês, quer dizer canela. Sem exagerar muito, tá, pessoal? Aqui, ó. Você vê, todo ele está coberto. Tá? Tá bem, quantidade boa de canela. Essa passa, uva passa, sem caroço, eu coloquei um pouquinho de cachaçinha nela. Por quê? Porque isso auxilia na conservação dela e no ressecamento, não deixa ela ressecar muito. Tem que botar aqui nas pontinhas, porque aqui também vai sair um cinnamon, tá? Os das pontas, geralmente eu como, tá, pessoal? Alguém aqui em casa come, porque nem sempre ele vai ficar bonitinho. Olha só, a quantidade está boa. Agora vamos enrolar. Tirando o excesso de farinha. Apertadinho, pessoal. Aqui, ó. Qual é o trabalho que eu faço, ó. Não pode romper aqui, tá? E tira o excesso de farinha. E não grudou, o que que eu faço? Pega, por favor, um bowl com um pouquinho de água, aquele pequenininho. Eu vou untar aqui com água, molhar com água para ele grudar. Eu pedi ali um pouquinho de água. Aí eu esqueci, ó, o mise en place, tá, pessoal? Obrigado. Aqui a mão amiga e aqui, ó. Só isso aqui, pessoal. Ó. A farinha pode deixar porque um não vai grudar no outro. Se você fizer ele mais comprido, ele vai ficar mais grosso. Se fizer assim, eu fiz ele mais largo, ele vai ficar menorzinho, tá? E depende do que você quer. Eu tenho essa faquinha aqui que é milagrosa, pessoal, eu gosto muito dela aqui. 2 dedos grandes, tá? Eu deixei passar um pouquinho por causa da ponta e corto. Ela tem uma serrinha. Essa faquinha é muito boa. Essa parte da ponta, eu vou colocar aqui. Ó. Coloquei um pouquinho de farinha. Aqui, olha só que bonito. Cheio de creme. Aqui vão dar 2. Ó. Agora, 2 dedos. Aqui no creme. Isso aqui vai crescer bem, tá, pessoal? Um vai encostar no outro. 2 dedos. Vou fazer eles mais espaçados, para eles ficarem sozinhos. O outro eu coloco aqui. Isso aqui vai ficar bem grandinho, hein, pessoal?
Botei na farinha, ó, ficou maiorzinho esse, tá? Para ele não grudar no tabuleiro. Ok, pessoal? Pessoal, o Cinnamon Rolls é típico dos Estados Unidos, vende muito na rede Starbucks. O pessoal adora, tá? Eu vou colocar agora para fermentar e ainda vou dar um acabamento nele no meio da fermentação, que é pincelar e colocar um pouquinho de canela em cima, tá bom? Agora, o que eu fui fazer? Eu fui limpar a faca e a minha bancada está limpa. Por quê? Eu vou abrir outro tipo de recheio, para não haver contaminação cruzada. Por favor, essa espátula aí. Essa aqui é a espátula que está com massa, sem problema nenhum. A outra espátula que está com creme de confeiteiro que eu espalhei não pode ser utilizada, tá? Que senão vai passar sabor que eu não desejo. Então, nós vamos fazer o rolo de jamón. Jamón, em espanhol, é presunto crudo, né? Presunto cru, muito bom. Presunto de Parma. Aí nós temos aqui um presunto que eu compro, que é da Cerati. Não estou ganhando nada com isso, mas ele é bom, tá? É gostoso. E aqui uma geleia que eu fiz a partir de damasco, tá? Muito bom cheiro. É só damasco picadinho, água e um tiquinho de açúcar, muito pouco açúcar mascavo. Então o que eu vou fazer? Vou tirar aqui. E agora vamos abrir a nossa massa, que nem do cinnamon, tá? Que está com gases. Quanto mais tempo a massa ficar fora, aqui esperando, ela vai inchando mais, tá? Vai fermentando. Isso é normal. Quem tiver um cilindrinho, aquele de macarrão e tal, é bem-vindo. Eu tenho aqui, mas eu vou abrir na mão para vocês verem, tá? E aí você pode abrir a massa no cilindro. Tá? Tirando aqui da frente, aí vamos lá, ó. Esse eu vou fazer mais estreito um pouco, tá? Macetezinha na ponta, você abrir, tá? Passando a farinha, sem excessos. Tem que ter um retângulo, tá? Poxa, esse está ficando melhor, hein? Estou ficando bom nisso, hein, pessoal? Tem que ter um pouquinho de farinha em cima também para não grudar no rolo, tá? Ele ainda está com um pouquinho de elasticidade. Isso é normal, tá? Olha lá, já está no tamanho que eu quero, mais ou menos, tá? Ok. Perfeito. Agora eu vou separar, vou espalhar a minha geleia de damasco. Pedaçuda, tá, pessoal? Cada um faz do jeito que quiser. Eu gosto dela pedaçuda. Por quê? Porque o cliente vai perceber que é damasco mesmo. Isso não é geleia comprada. Então, o artesão, pessoal, ele, na medida do possível, faz o máximo de produtos, ingredientes, né, que ele possa fazer. Isso aqui é uma geleia. Geleia não é difícil de fazer. Geleia de morango, de damasco. E nós temos aí sem aditivos, nem conservantes. Então, é um negócio muito mais saudável, que tem mais sabor, tá? Olha só os pedacinhos de damasco, quase sem açúcar, que o próprio damasco, qualquer fruta, ele tem um tipo de açúcar que se chama frutose. Frutose é o açúcar que tem da própria fruta. A banana, por exemplo, ela contém o açúcar e à medida que ela vai
amadurecendo, ficando aquela banana d'água pintadinha, que é a melhor para o churrasco, né? Ela fica mais doce, tá? Então isso é devido à frutose dela mesma. Colocamos o damasco, a geleia. O que mais que leva aqui? Vamos o nosso. Deixa eu pegar o óculos, que as fatias são finas. E eu esqueci de uma coisa, mas não vou lembrar aqui agora. Olha aqui, ó. Pessoal, cada fatia dessa é aproximadamente R$ 2, tá? Que custa. Vamos botar assim que eu espremi ela um pouco. Contém um plástico, tá? Eles diminuíram o tamanho do plástico, até isso. Cuidado para tirar uma fatia de cada vez. Aqui tem duas, ó. Da parte não gordurosa é mais fácil, ó. É bem fininho mesmo. O bichinho, ele é alimentado com nozes, tá? Para fazer o presunto de Parma. Assim me falaram, tá? Lá na Itália. Aqui, ó. Cobrir toda a superfície. Um produto desses, pessoal, não pode vender barato, né? Eu vou vender barato, vou vender por R$ 12 cada um. Tá? Que vocês vão ver aqui. Abrir bem a fatia. Pessoal, o Grana Padano é esse queijo, é um parmigiano, tá? Muito curado. E o presunto de Parma, tá? Então eu vou pegar folhinhas de manjericão, vou colocar aqui para dar um sabor. Pode botar um pouco de tomilho e tal, mas eu gosto muito do manjericão, tá? Também não coloca demais não, que senão vai tirar o sabor do restante. Isso aqui, esse manjericão aqui é orgânico, que eu compro aqui na feirinha na Praça Xavier de Brito, aos sábados, tá? Ele é muito bom. E eu deixo ele no congelador. Lavo ele bem seco e boto no congelador. Por favor, no congelador. E agora vamos ralar um pouco de grana padano. No ralador pequeno. Pessoal, o queijo do presunto de Parma é aproximadamente, o quilo, né? R$ 180. Desse aqui também. Então, você não pode cobrar barato um produto desse. Mas é botar um pouquinho assim, já está ok. Vai dar um sabor muito bom. Aí vamos começar a enrolar. Se quiser, vamos lá. Um azeitezinho galo, um pouquinho, um fio, também pode. Esse vai ficar mais gordinho, tá? Por quê? O recheio é mais volumoso. Aguinha aqui para fechar a borda. Eu não vou com a geleia até o fim, tá? Aqui, ó. O cheiro aqui tá demais, pessoal. Aqui, ó. Dou uma roladinha. E agora, com a faca limpa, eu vou cortar 2 dedos e um pouquinho. Cuidado para não riscar muito a mesa, tá? Vocês verem melhor. Olha só que bonito. Aparecendo todo o recheio, tá? Isso, pessoal, é um ponto de venda do produto, né? É um bom cartão de visitas, vamos dizer assim.
Olha só que beleza. Esse aqui ficou muito grande, eu tenho que cortar esse rabinho aqui, senão ele vai virar, vai capotar. Olha só que aparência bonita. Tá? Esse aqui vai ficar para a gente se divertir aqui. Tá? Não vou jogar fora, é lógico. Tá? Vocês veem que aqui tem pouco recheio, por exemplo, o manjericão não tem. A geleia é pouca, o grana padano é pouco e o presunto de Parma. Então, tem que tirar às vezes a pontinha, ok? E agora nós vamos, daqui a um tempo, pincelar e colocar um pouco de provolone ou grana padano por cima, deixar acabar a fermentação e assar, tá bom?